quando eu fui exposto à tecnologia que a Eminify detinha, né? Que é fundamentalmente o seguinte: uma empresa que desenvolveu a sua própria infraestrutura core de rede e roda isso na nuvem pública globalmente. Então tem uma capacidade de escalabilidade monstruosa, né? A nossa rede está rodando em 26 lugares da AWS no mundo, né? Segundo, desenvolvendo internamente, você tem, então, o domínio do teu roadmap. Você tem o domínio da sua própria tecnologia. Você pode direcioná-la e ajustá-la rapidamente para onde você quiser. Então, logo me chamou a atenção, eu disse, opa, eu quero fazer parte disso. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o videocast da PR Group, que se compromete e cumpre a trazer sempre nomes da primeira prateleira quando a gente fala de empreendedorismo, inovação, tecnologia, telecomunicações. Então toda vez que você assistir um episódio aqui, tem uma certeza, você vai sair inspirado por boas ideias, você vai ouvir boas histórias e mais do que isso, vai aprender grandes lições. Então se você não quiser perder nenhum episódio, fique esperto nas redes sociais da PR, LinkedIn, Instagram, o próprio site da PR, a gente coloca lá os cortes. Ative as notificações do YouTube ou do Spotify para ficar por dentro sempre que houver um novo episódio disponível e acompanhe lá tudo que a gente posta, porque eu garanto para vocês, depois de assistir um PRcast, você nunca sai igual. E hoje eu tenho a honra e o prazer de ter aqui um parceiro, um cliente e um cara que eu posso considerar uma referência no mercado. Estou aqui com o Carlos Campos, vice-presidente de vendas da Eminify. Carlos, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite e para o PRcast engrandecer um pouco o nosso papo, falar sobre telecom. Obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite, todo o time da PR. Vamos em frente aí. Vamos falar bastante de telecom hoje, né? Vamos falar de tudo que você quiser, carreira, telecom, vamos falar de Eminify, vamos falar de tudo. Boa. Então, vou começar por isso, né? Eu sempre gosto de apresentar um pouco a experiência do convidado. Eu te apresentei como vice-presidente de vendas da Eminify para a América Latina, né? Então, Brasil e outros países que você está iniciando a operação. Mas você tem uma carreira de 25 anos na indústria de tecnologia e telecomunicação. Passou por Unisys, por Xerox, DXC, que era a antiga HP, né? Falei o nome certo. Mas sim, é formado em administração pela FGV, tem MBA também, então também pela FGV. Você tem uma trajetória no mercado que poucos executivos têm hoje em dia, né? Eu estou vendo que está muito na moda as empresas de telecom contratarem gente mais nova, assim, com pouca experiência. A tua trajetória é respeitável. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que mudou quando você começou ali a trabalhar em tecnologia para hoje, que você está comandando uma das maiores empresas do mundo de telecom, né, que deixou de ser startup, né, porque está em vários países. Sim. O que mudou? Qual a diferença fundamental que você olha quando você senta ali na tua hora de relaxamento e fala assim, olha, 25 anos atrás era de um jeito completamente diferente de hoje? Olha, a tecnologia a gente acompanha no nosso dia a dia, evoluiu muito e eu acho que ela está cada vez mais humana, né? Ela está cada vez mais voltada realmente para aquilo que a gente efetivamente deseja extrair da tecnologia e não da complexidade que muitas vezes as pessoas percebem na aplicação da tecnologia, né? Então, ao longo desses 25, 30 anos, ela foi se transformando em algo invisível que está no nosso dia a dia, que nos conecta entre nós e também, por que não, com dispositivos e com toda a sorte de informação que a gente precisa para tocar a nossa vida, né? A grande transformação foi essa, a tecnologia foi simplificando para ser mais presente na nossa vida, né? Isso é algo que eu acompanhava desde o início, né? E, no fundo, de certa maneira, teve ali no nascimento da minha carreira, quando eu, de uma base muito técnica, né? Justamente acabei percebendo que, no fundo, o que eu gostava muito era de falar sobre tecnologia, era de explicar sobre a tecnologia, porque aquilo era algo que parecia muito complexo, mas para ser aplicada precisava ser compreendido por pessoas e empresas, né? E acabei, por conta disso, indo mais para o lado de vendas, de marketing, de produto. Acabou sendo um direcionamento também do Carlos como profissional desde lá do início. Eu acho que essa é a direção que a tecnologia está indo, está se transformando. Boa. E eu falei da Eminify aqui, mas para explicar para quem está assistindo a gente, Eminify, se você quiser resumir em poucas palavras, por favor, para quem está nos assistindo, o que é Eminify?
Com certeza, é um prazer. A MNIFY é um operador global de conectividade IoT, né, de Internet das Coisas. Internet das Coisas, para quem não sabe, é justamente uma dessas tecnologias que deveria ser cada vez mais invisível aos olhos, né? Eu costumo dizer que Internet das Coisas, na verdade, pode ser tudo. Então, ela está presente em várias indústrias e casos de uso do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você tem um seguro e essa empresa instala ali um rastreador no teu veículo e com isso consegue entender a localização, se foi roubado, qual é o perfil da tua condução e te oferecer benefícios como isso. Tá, por exemplo, nas maquininhas de meios de pagamentos ou totens digitais nos nossos elevadores ou lojas, está também em câmeras nas nossas casas ou empresas. Enfim, uma infinidade de aplicações, novamente, onde o IoT é algo invisível, mas está trazendo benefícios aí para pessoas e empresas de todos os tamanhos. Maravilha. E na tua trajetória, imagino que agora seja desafiador e empolgante ao mesmo tempo, né? Você acompanhar toda a evolução da tecnologia e hoje está tipo, meio que na vanguarda ali, né? Uma empresa de IoT, de internet das coisas, hoje meio que é qualquer luxo para vender, né? Para você apresentar. E quando a gente fala de mercado, isso é importante, né? É importante dar um panorama. Quando a gente fala de IoT, de conectividade e de MNIFY, dando exemplo para quem está assistindo, sabe a maquininha que vocês passam, né? De cartão de crédito, de cartão de débito? Ele tem ali um eSIM, né? Um chip virtual. Exatamente. E é isso que a MNIFY faz. Quer dizer, a internet das coisas é invisível para a gente, mas ela faz do dia a dia, né? Quando você pede uma comida, quando você vai no restaurante, ela está ali, né? Sim, exatamente. Tem aplicabilidade no nosso dia a dia, das empresas, né? E você pode imaginar que ao oferecer essa conectividade, que é para coisas e não para pessoas, existem vários desafios, né? Um deles sendo, quando você tem apenas um SIM card que você utiliza para o teu celular, uma coisa é você administrar aquela linha, aquela conta. Outra coisa é você ter centenas de milhares. Então você precisa de plataformas, APIs para gerenciar essas linhas. Outra dimensão é quando você tem uma maquininha, como você deu o exemplo, ou um rastreador, que pode estar em qualquer local, ele pode estar no local em que tem melhor conectividade da operadora A, ou pode estar num local que tem melhor conectividade da operadora B. Ele não vai trocar o SIM card. A MNIFY é um operador agnóstico que tem a possibilidade de se conectar em múltiplas redes para dar esse serviço, né? Então, algo também fundamental para que as aplicações de IoT possam funcionar, possam dar certo, né? A operação da MNIFY no Brasil é recente, né? A gente está falando aí de 1 ano e pouquinho de Exato. operação. Mas já deu para perceber quais são os desafios aqui no Brasil do mercado de telecom como um todo? Assim, qual que é a tua visão como especialista no mercado? E eu sei que às vezes desafio e oportunidade está muito ligado um no outro, né? Mas usando então essas duas análises, quais desafios e quais oportunidades você enxerga num país de dimensão continental, que nem o Brasil? O primeiro é exatamente esse último ponto que eu comentei. Vou repetir e esmiuçar um pouquinho para a gente conversar sobre isso. É justamente assim, no Brasil, você tem aí mais de 5.500 municípios, né? Você tem 3 grandes empresas e tem uma infraestrutura bastante espalhada, né? Nós somos um dos países mais conectados do mundo. No entanto, essa conectividade ela é irregular, tá certo? Onde você tem a conectividade numa mesma cidade, às vezes, ou particularmente no trânsito entre esses grandes centros que a gente tem, né? Mesmo, por exemplo, entre a minha cidade natal, Rio, e aqui em São Paulo, você tem áreas de sombra, né? Então, onde você tem, pegando bem algum tipo de rede A, e num outro local, essa rede A já não pega uma rede B, né? Então, esse é um desafio. De novo, as redes das operadoras tradicionais não estão preparadas para lidar com esse desafio. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para empresas como a MNIFY, que trazem uma tecnologia diferente, que te permite estar conectado com o maior tempo de conexão, tá certo? Um outro desafio é o seguinte: quando você, entendendo que internet das coisas é, de alguma forma, a fusão entre comunicação, mas também entre tecnologia, plataformas, hoje você quer extrair dados dessa conectividade ou dessas milhares, centenas de milhares de conectividade. Também, da mesma forma, de forma análoga, as redes das operadoras foram criadas para atender as pessoas.
e, portanto, numa infraestrutura legado, né? Que não traz informação via API, esse tipo de coisa. Então, isso são oportunidades que a gente está explorando e trazendo novidades para o mercado brasileiro. Boa. Isso se aplica também para a América Latina, porque eu sei que você Sim. tem responsabilidade também de abertura de mercado da MNFI em outros países. Se aplica. Isso se aplica também para outros países? É parecido? O desafio é parecido? É oportunidade também? O desafio é parecido. O Brasil tem uma particularidade que é diferente de toda a América Latina, porque o Brasil, não sei se você sabe, Bruno, ele, na regulamentação, ela proíbe o roaming permanente internacional, né? Então, eu não posso ser uma operadora internacional e operar no Brasil sem ter uma licença da Anatel para aqui operar, né? E por isso a MNFI fez a aquisição de uma empresa do grupo Safra, que era a antiga J Safra Telecomunicações, para passar a ter a licença de MVNO autorizada. Antes que alguém me pergunte, MVNO... MVNO. Tava aqui na pauta para perguntar. O que é MVNO? Imaginei. MVNO é uma rede móvel virtual que faz uso de acordos com as demais operadoras estabelecidas apenas para o uso da antena que está ali na rua, né, da Erbe ou NODB, tá certo? Então, um SIM card MNFI, ele se comunica com essa mesma antena, mas se conectando lá, ele tem todo o tráfego direcionado para o núcleo da rede da MNFI e não da operadora, tá certo? Então, no Brasil, você não pode ser simplesmente uma operadora de fora e operar aqui sem ser uma empresa estabelecida no país, com licença da Anatel. CNPJ bonitinho. Exatamente. Então, tem toda aí uma... Então, a MNFI tem a mesma licença, por exemplo, que as grandes operadoras têm, só que focada em operar o serviço de conectividade IoT. E isso, fora do Brasil, por exemplo, países da América Latina, tem essa particularidade também? Não tem exatamente esse mesmo nível de exigência com relação à proibição do roaming permanente. Então, você pode ser uma operadora, por exemplo, do Brasil ou de outro lugar e estar ali através de acordos de roaming internacional operando naquele país. Então, é um pouco mais fácil. O Brasil traz complexidades, ao mesmo tempo oportunidades que o nosso mercado representa, que são enormes. Hoje, pra você ter uma ideia do tamanho do mercado, existem... a gente tem esses números, alguns desses números na nossa mente, né? A gente tem 210 milhões de habitantes, tem... a gente fala aí perto de 190 ou mais milhões de celulares, mas de IoT você tem 46,6 milhões de linhas celulares para IoT, das quais 38 mais ou menos são das grandes operadoras e 8 milhões são de MVNOs autorizadas, né? Então, são empresas como a MNFI que vem conquistando cada vez mais uma fatia desse mercado. E desde 2022, na verdade, a grande parte das adições líquidas tem vindo dessas novas entrantes, né? Mostrando que o mercado está aberto à inovação, mostrando que o mercado está aberto à tecnologia. Perfeito. Quando a gente fala de IoT, a grosso modo, se você me permite Claro. trazer um pouco para o grosso modo, é a união de hardware com software. Né? Sim. Basicamente no elemento é isso, você unir a tecnologia física com a tecnologia online, hardware e software. Sim. E você passou 25 anos unindo as duas coisas, né? A gente está até falando um pouco aqui antes do episódio começar, que a tua carreira ela é a soma disso, né? Passou pelo mercado de tecnologia, foi para a telecom e agora a IoT soma essas duas coisas. Sim. O que você... E você observou muita coisa. Você observou tecnologia mudar, você observou oportunidade de mercado. Então, eu me sinto seguro em ouvir a tua resposta de saber o que você, como especialista na área, enxerga como o próximo passo assim, do mercado de telecom. O que tem de inovação ainda? Porque todo mundo se pergunta, o que vão inventar amanhã? A pergunta que eu faço é, o que vão inventar amanhã? Sim, bom, então, como a gente começou a conversar aqui, né, o IoT, ele é a junção, você bem colocou, entre plataformas, né, software, entre hardware, um dispositivo, e uma conectividade que permite que esse dispositivo se conecte com essa nuvem, tá certo? E pode ser qualquer aplicação. Bom, o que vem por aí? Vem por aí é o seguinte, cada vez mais, com a disponibilidade de redes cada vez de mais alto desempenho e maior velocidade, como o 5G permite, baixa latência, então você pode começar a sonhar em colocar aplicações
que precisam dessa conectividade ultra rápida entre dispositivos e uma nuvem, né? Então, vou agora lá na frente, né? Estou falando de coisas como, por exemplo, o IoT aplicado à área de saúde. Podemos pensar em coisas como cirurgias feitas remotamente, toda a história de carros autônomos, né? Carros se conectando com informações em tempo real. Não o condutor, mas sim o carro se conectando, por exemplo, com informações que vêm da própria rodovia, centralmente, recebendo e enviando essas informações, né? Hoje a gente recebe isso de forma indireta. O teu celular mandando para o Waze, mas imagine o próprio carro se comunicando em tempo real em maior velocidade, né? Então essas são algumas das novidades que vêm por aí. Mas tem mais ainda. Não, conta então, que agora eu fiquei curiosíssimo, porque você é um cara que provavelmente a Eminify vai nadar de braçada nisso, porque... Essa é a nossa intenção. Vai nadar de braçada, porque, querendo ou não, tem um poder de escala muito grande, tem operação no Brasil e se consegue uma expansão muito grande num país com tanta particularidade como o Brasil, com uma dimensão muito grande, com uma disparidade de conexão muito grande, é porque tem um futuro muito grande. Mas por que eu quero ir além? Que eu quero extrapolar aqui o limite de um pouco da imaginação? Porque o futuro não é tão distante assim, né? É verdade. O futuro não é... A gente tá vendo coisas acontecerem hoje que 5 anos a gente não imaginava que ia acontecer. Verdade. Então, verdade. não é, a gente tá falando coisa da época que a gente assistia nos Jetsons lá e ficava imaginando. Então, por isso que eu queria... você olhando e vendo as oportunidades de mercado da Eminify, significa também uma visão de futuro, de tecnologia. Sim. Né? E aí eu queria explorar um pouquinho isso. Como é que você e a empresa enxergam o futuro da tecnologia, o futuro da telecom, o futuro do IoT e de como a Eminify se encaixa, especificamente a Eminify se encaixa nisso? Sim. Eu, quando já fazia parte desse mercado de IoT nos últimos, antes de entrar na empresa, 4 anos antes, né, e pude acompanhar, visitando centenas, milhares de clientes ali naquele período, né? Período esse que foi exatamente o período também da pandemia, onde imaginava-se que poderia acontecer ali uma afetação séria nos negócios, mas na verdade aconteceu o contrário. Tema da conectividade e a conectividade IoT também cresceu durante esse período. A gente teve grande êxito nessa outra jornada em acelerar isso daí, percebia o potencial desse mercado, né? Mas via também que haviam determinadas deficiências, né, na forma como as operadoras tratavam dessa infraestrutura base que sustenta essa quantidade massiva de conexões que precisavam ser resolvidas. Quando eu fui exposto à tecnologia que a Eminify detinha, né, que é fundamentalmente o seguinte: uma empresa que desenvolveu a sua própria infraestrutura core de rede e roda isso na nuvem pública globalmente. Então tem uma capacidade de escalabilidade monstruosa, né? A nossa rede está rodando em 26 lugares da AWS no mundo, né? Segundo, desenvolvendo internamente, você tem, então, o domínio do teu roadmap. Você tem o domínio da sua própria tecnologia. Você pode direcioná-la e ajustá-la rapidamente para onde você quiser. Então, logo me chamou a atenção, eu disse, opa, eu quero fazer parte disso, dessa transformação. E é esse tipo de pilar que permite que a gente faça coisas como, por exemplo, trazer a conectividade satelital integrada na conectividade celular. Caramba. Isso pode parecer um pouco coisa do futuro, mas é uma coisa muito do presente já. Agora, a gente está falando de poucos meses agora para lançar. Estou dando aqui um spoiler que você vai ter que me ajudar a divulgar isso em breve. Faremos isso. Mas é a possibilidade de você, num único SIM card, que está num único equipamento, conectar em redes celulares A, B ou C, e se não tiver nenhuma rede celular, ele vai conectar direto com o satélite e vai mandar dados. Então você imagina isso aplicado, por exemplo, no segmento do agro. Caramba, ele não precisa depender de cobertura mais, é isso? Não precisa depender de cobertura mais. Imagina isso aplicado no próprio segmento de gestão de ativos e veículos, né? Quer dizer, um caminhão trafegando... Numa serra que não tem sinal, Exatamente. por exemplo, porque não tem antena, ele consegue manter o sinal. Exatamente. Isso hoje já existem empresas que fazem isso, mas imagina a complexidade dessa empresa. Ela precisa ter equipamentos separados hoje que falam com a rede celular e outros que falam com satélite, até com uma antena, etc e tal.
nesse momento você está falando que você vai poder miniaturizar isso a um ponto de simplificar essa arquitetura, então tornando essa tecnologia disponível para muito mais clientes e empresas, né? Então a MNFI ela está sendo capaz de trazer essa novidade em breve no Brasil. Ela está dependendo somente de questões aí regulatórias do lançamento de serviço, mas a gente já está fazendo pilotos. Essa também é uma nova direção do mercado de telecomunicações Que IoT. legal. Você imaginou algum dia você tá num. Agora eu vou mudar um pouquinho isso aí de Minify e falar de carreira, mas você imaginou algum dia estar, ou se você planejou, tá? Falando sobre tecnologia tão latente, assim, de maneira tão latente, de estar vivendo isso, né, na pele, vendendo isso todos os dias. Quando você começou ali a trabalhar, você se imaginou nesse lugar hoje? Olha, imaginar, com certeza não, absolutamente não imaginei, mas eu sempre fui movido pela curiosidade, movido pelo desejo de aprender, de realizar, de unir, assim, gente em torno de um propósito, né? Então, eu não imaginei, mas eu busquei. Então, acho que isso tudo é consequência de uma busca sempre incessante por aprender, por estar conectado com a tecnologia. Mas você não orientou a tua carreira para isso, né? Você falou, "Putz, eu quero estar no mercado de tecnologia e telecom." As coisas foram acontecendo, é isso? Não, eu sempre orientei para a tecnologia. Eu sou aquela criança que com 9 anos pediu um computador pro pai, ainda na década lá de 80. Então eu venho de uma base tecnológica muito forte, né? Digo pro meu filho que eu sou engenheiro, mas não sou engenheiro, mas venho de uma base de escola técnica, desde lá do início. E aí, como eu disse, em algum momento entendi que o meu propósito era estar na tecnologia, mas falar da tecnologia, explicar sobre tecnologia. Isso indubitavelmente acabou me levando para a carreira de vendas, né? A carreira de vendas que, no fundo, é muito disso, né? Você ser um trusted advisor, né? Uma pessoa de confiança. A minha carreira acabou indo para Uhum. esse caminho. Trabalhei com CIOs, clientes, durante muito tempo, vendendo projetos, né, ideias e projetos de consultoria, outsourcing, de transformação digital. E acabei, depois de um tempo, de novo, trabalhando em grandes empresas, eu entendi que o meu propósito era ajudar empresas que estavam num momento de crescimento, num momento ou de levantar alguma operação, e acabei direcionando. Aí sim foi uma mudança consciente, né? Uma mudança que aconteceu mais ou menos de uns 7 anos para cá. Coincidentemente também, foi na época do nascimento do meu filho, né? Eu tenho dois filhos, tenho um filho de 6 anos, uma filha já jovem adulta de 24 anos, mas na época do nascimento do meu filho que essa transformação aí se deu mais voltada para empresas em escala de crescimento. Você hoje é um executivo de altíssima performance que trabalha com vendas. Eu tenho certeza que assistindo a gente aqui tem bastante executivo e que trabalha com vendas, que quer chegar na tua altíssima performance, né? O que você pode dar de conselho para quem... Porque vender hoje é completamente diferente do que era há 10 anos. Isso é um fato. Vender hoje, trabalhando em telecom e tecnologia, numa tecnologia quase que intangível para a grande maioria da população, é muito mais difícil e é muito diferente. O principal conselho que você dá para quem olha para a tua carreira e fala assim, eu queria trilhar um caminho parecido? Bom, o primeiro conselho é estude. E quando eu falo estude, não é só estudar formalmente, né? Estude sobre o seu cliente, estude sobre o setor dele, estude sobre as dores que ele tem, né? Antes de você ir para frente de alguém, se posicionar como um especialista, seja. Então, o conselho é esse. Na verdade, eu nunca fiz nada diferente disso, né? Durante um tempo, muito se falou, por exemplo, sobre vendas consultivas e você fazer muitas perguntas. Só que hoje também ninguém tem tempo para isso. Então, faça o seu dever de casa antes de chegar preparado para uma reunião, né? Claro que você vai fazer perguntas, mas você vai perguntar para validar o seu entendimento e não para aprender durante a reunião, tá certo? Eu tenho meia hora aqui para falar com você.
Eu não vou te dar uma aula sobre a minha empresa, sobre a minha indústria. Eu espero que quando você sente de frente para mim, você saberá. E outra coisa também que as pessoas, principalmente de vendas, não se dão conta, é de que elas são, sim, especialistas. Você está, no seu dia a dia, conversando com outras empresas do mesmo setor. Portanto, você tem ali elementos para, por exemplo, ajudar o teu interlocutor a entender melhor o mercado, fazer um benchmarking através de você, né? Use isso como... Esses são os conselhos que eu acho que eu daria para uma pessoa jovem de vendas de tecnologias. São coisas que eu aplico até hoje. Tem muita gente falando aí, a gente vê muito na internet. E hoje existe um conflito muito grande de gente que fala que para você ter progresso na vida, você precisa trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. E tem gente que fala que depois da pandemia é preciso encontrar um equilíbrio, né? E trabalhar de maneira inteligente. Nós somos de uma geração Sim, diferente, né? Eu falo nós porque sim. minha falta de cabelo não deixa mentir a idade para ninguém, não é? Então, nós somos de uma geração diferente, mas é, o cara que quer vender, que quer ser um baita do executivo, que quer evoluir na carreira, quer estar naquela empresa voando, sendo um VP, Latam, como você é, ele vai precisar saber dosar, né? Momentos de vida Sim, claro, pessoal, claro. momentos de trabalho, de saber equilibrar. Você já encontrou esse equilíbrio hoje em dia? Você já conseguiu encontrar esse equilíbrio entre trabalhar muito em um período e no outro trabalhar de maneira inteligente e também ter aqueles momentos de família, de vida em família? Sim, e a gente é uma luta incessante, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que é uma busca sempre por entender, como você falou, o momento atual, né? E o momento atual pode ser uma semana, um mês, onde temas profissionais eles estão precisando de uma atenção maior. Por outro lado, tem alguma outra semana, uma agenda que você vai bloquear lá que você fala, não, peraí, eu quero ir na apresentação de natação do meu filho, né? E isso eu não vou abrir mão, né? Então, eu acho que são momentos que você tem que encontrar esse... Não existe uma regra geral, né? Eu só sei o seguinte, tem coisas que são imutáveis. Você quer ser um especialista, a regra das 10.000 horas, ela se aplica. Se você queira trabalhar 2, 3 dias por semana, 4, 5 ou 6, ou seja, cada um tem a sua jornada própria e tem que saber o que está disposto a investir em prol de qual retorno, tá certo? Essa jornada é muito pessoal. Acho que não existe uma regra que possa ser aplicada para todos. Boa. É, eu falo essa pergunta quase todo episódio, se não todo episódio, né? A gente, brasileiro, não gosta de falar sobre erros. E eu adoro falar sobre erros porque eles Sim. nos orientam, né? É, na tua carreira, a gente sabe que é cheia de acertos, senão você não estaria onde você está, mas qual é aquele erro que mais te ensinou? Aquela pisada em falso que você falou, "Putz, isso aqui foi um erro brutal, mas ao mesmo tempo me ajudou pra caramba pra chegar onde eu cheguei." Olha, um erro que acho que um erro que às vezes é muito comum, né? E a gente precisa se policiar, né? É quando você investe muito tempo em um projeto ou em alguma, às vezes na própria relação com alguma empresa. Uhum. E eu sou uma pessoa de realmente determinada de investir, mas você tem que saber a hora de, olha, isso aqui realmente não dá, é melhor eu direcionar para outra coisa, né? Então, acho que erros que aconteceram foi talvez nesse julgamento de não entender naquele momento que realmente não era o momento daquilo acontecer e faria melhor direcionar o esforço para alguma outra coisa. É o que eu chamo de qualificar. Na verdade, em vendas a gente fala muito sobre isso, né? Em qualificar oportunidades. Só que, ao mesmo tempo, como a gente se torna muito próximo dos projetos ou dos clientes, ou mesmo na nossa relação como executivo com as empresas, você às vezes investe demais, você passa do ponto, Uhum. né? Então, eu acho que um erro que eu hoje tento ser mais assertivo é justamente não cometer esse erro de não qualificar os problemas e oportunidades, né? E aí dedicar, e isso tem tudo a ver com a sua pergunta anterior, né? Dedicar o tempo suficiente para aquilo. Perfeito. Então, é saber, é o suprassumo hoje, eu diria, do cara de altíssima performance, que é saber gastar energia nos momentos certos da forma correta, ou seja, dosar. Não adianta você
Exatamente. Você se jogar de cabeça e esquecer o outro lado, porque senão você nunca vai estar completo. Exatamente. Às vezes a gente até comete isso no nosso dia a dia, né? Pequenas falhas que a gente precisa estar atento, né? Com relação a dedicar mais sobre um assunto com algo que você pode delegar para sua equipe. Você pode confiar e pode delegar. Não é delargar, né? Uhum. É delegar e checar a qualidade, né? Ou às vezes a gente pode cometer o erro ao contrário, quer dizer, delegar algo que na verdade é a sua responsabilidade. E aquilo não pode ser delegado. Você está aqui conversando com pessoas do mercado, você não delegou para ninguém. Você veio e falou: não, esse aqui eu vou fazer porque eu gosto, porque eu sei que faço com confiança, com qualidade. Então, eu acho que é justamente dosar essas coisas e dedicar o tempo aqui. Eu ia te fazer uma pergunta agora que ela está completamente invalidada porque você já respondeu. Que eu ia falar assim, home office, híbrido ou presencial? Você já respondeu. É a dose. Existe momento para tudo, né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Apesar de acredito muito no olho, no presencial, mas claro que não a qualquer custo, né? Eu acho que a gente tem que dosar isso e é possível hoje em dia com a tecnologia dentro da semana e até em equipes diferentes. É um pouco polêmico, né? Porque aí aquele que tem a regra A vai reclamar do que tem a regra B, mas por que não? Existem profissões que são mais exigem uma concentração maior, existem outras funções que são mais de interação, são mais da troca social entre outras áreas, né? Isso tem que ser levado em consideração, né? A pessoa que precisa de um trabalho mais intelectual concentrado, não vai fazer ela pegar 5 dias o transporte público para sentar no escritório e fazer um trabalho que ela poderia estar fazendo na sua casa, né? Mas você particularmente, você gosta de estar no escritório? Eu sou mais do presencial. Eu também sou. Não eu posso sou negar. do presencial, eu não gosto do remoto, não. Agora, claro, a empresa é da Alemanha, eu estou todo dia, diariamente, falando com a Alemanha, então, claro, tem horas... Já mudou o fuso horário da tua casa para falar com os caras? Não, até que eles respeitam bem. Que bom. Pelo menos bom. das 8 para frente, eles respeitam. Hoje eu já tive 1 a 8 da manhã. Tá vendo? É difícil, eu sei. Pra gente terminar agora, eu queria que você deixasse, para quem tá assistindo a gente, o teu livro de cabeceira. O que é aquele livro de cabeceira? Aquele que não sai. Que é o livro que você acha que todo mundo tem que ler. Boa pergunta, não tinha pensado nisso, mas olha, um livro que não me sai da cabeça, lido há muito tempo, é aquele do Poder do Hábito, né? Que tem muito a ver com muita coisa que a gente acabou falando aqui. Se eu puder também quebrar a tua regra e falar de 2... Fala 2, fala, por favor. Tem esse e aquele outro também, que é Thinking Fast and Slow, né? Pensando rápido e devagar, né? Que é justamente sobre essa, vamos chamar assim, ambidestria de você saber que decisões você pode tomar rapidamente, que estão baseadas em avaliações que você já consegue fazer rapidamente e que decisões você precisa pensar, estruturar de uma forma com mais tempo. Né? Eu acho que esses 2 livros são livros assim fundamentais. Nós vamos colocar aqui nos créditos o nome para vocês, tá? Para vocês ficarem aí e saberem quais os livros não saem da cabeceira do Carlos. Mas é isso. Carlos, queria te agradecer. Foi aqui um baita papo legal, muita lição. Falamos de tecnologia, falamos de carreira, falamos de visão de futuro. Obrigado por ter compartilhado comigo e com todo mundo que está assistindo o PRcast. Foi um prazer ter você aqui. Vamos chamar mais vezes, viu, para ouvi-lo. Obrigado mesmo. Obrigado você, obrigado ao time da PR, obrigado aqui ao Investidores.vc nosso também. host, né? Quem nos recebe aqui no estúdio deles. Foi um prazer. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Pessoal, você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela companhia. Como eu falei no começo, vou repetir. Fique ligado nas redes sociais da PR, Instagram, LinkedIn. Ative as notificações não só de YouTube, mas também de Spotify. A gente coloca lá os novos episódios. Fica por dentro de quem a gente traz. Só gente de primeira prateleira mesmo. Valeu pela companhia mais uma vez. Até o próximo episódio. Um abraço.